E aí, pessoal, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez, exercício 2 da aula 21. Me chamo David, sou professor de desenho. Essa é a terceira etapa, né, do processo de como desenhar do zero. E essa é a ideia, nós vamos chegar lá. Tenham calma, paciência, tá perto. Tudo é o conhecimento. Aprendam, entendam, observem, assistam, exercitem. É bom, é muito bom para firmar na memória, porque logo logo isso tudo vai ficar gravado, de alguma maneira isso fica com vocês e vocês vão conseguir colocar em prática com certeza, porque vocês estão tendo uma verdadeira noção geométrica, assim, entre aspas, artística, né? Artística, espacial, de tudo que acontece com as formas geométricas, né? Na aula passada eu falei sobre a luz natural, né? Vamos trabalhar hoje mais uma vez com a luz natural, mais alguns pontos sobre o que eu não sou muito bom. Por quê? Porque eu não treinei muito a luz natural. Pelo fato de, no que eu tinha para estudar, não tinha muita... não estava tudo tão explicado, né? Então eu meio que fiquei perdido, mas eu entendi tanto que eu estou passando para vocês o que eu entendi, mas não é assim 100%, né? Entre aspas, não é 100%. Eu acredito que eu sou muito mais, eu tenho muito mais embasamento e preparação para falar sobre a luz natural do que luz artificial do que a luz natural. Mas a gente faz como pode, pelo menos é melhor do que não saber nada. Eu prefiro ter uma noção, mesmo que seja mínima possível, mas eu sei o que estou fazendo, né, pelo menos em partes, do que não saber nada e ficar, faz assim que fica legal. Eu acho que assim seria bem pior, né? Então eu falei sobre por que a luz natural ela é diferente da artificial. Pelo fato de que a luz natural é a luz do sol. Pelo menos estamos trabalhando aqui com a iluminação mais extensa, né? Eu posso usar a luz de uma chama, né? De uma chama, tipo uma fogueira ou uma vela para iluminar um objeto, sim. Posso sim, é natural também. Eu considero como uma luz natural. Vamos falar sobre isso também. Eu vou tentar falar sobre isso. Vou ver se eu tiro um exercício também para falar sobre isso. Mas aqui a ideia é perceber o que acontece com a principal luz natural, que é a luz do sol. E qual a diferença da luz natural do sol, né, em comparação com qualquer outra luz artificial? Luz artificial que eu consideraria o quê? Uma luminária, uma lâmpada de dentro de casa, um poste de uma rua, refletores de um estádio de futebol, uma lanterna. Por que é diferente? Qual a diferença do sistema de iluminação dessa? O principal é o seguinte, que uma luz, você sabe que ela se propaga em sentido paralelo, sentido radial e paralelo, né? A ideia é que a luz, ela se propaga, normalmente a luz, ela tem sentido radial e se propaga retilíneamente. Ela se propaga em linha reta e sentido radial, né? Vamos gravar isso aí, não esqueçam. Linha reta, sentido radial, para qualquer luz artificial. Para qualquer luz também natural, sim, o Sol é assim também. Porém, a distância que ele se encontra de nós, né? Imaginem o Sol, eu vou fazer aqui, ó. Sol, isso aqui é o Sol. Ele lá de cima olhando e dando risada. Olhando para o planeta Terra, que é uma bolotinha aqui. Percebam comigo, porque não era nem para fazer tanto desenho disso aqui, né? Mas é porque eu quero ver isso, eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Ele se propaga em linha reta e sentido radial, certo? E esse sentido radial, você entende se você não for uma pessoa que está aqui, o que é uma coisa ínfima aqui nessa bolotinha aqui, ó, você perceberia realmente o sentido radial. Mas neste caso aqui não tem como, porque os raios, a distância que o Sol está do planeta Terra e a proporção dele em relação à Terra é tão maior que você não percebe essa propagação em sentido radial, diferente de você usar uma luminária, né, e um objeto, de usar um poste, você tem um poste na rua e um objeto aqui é diferente, porque aqui você tem exatamente o ponto exato de onde saem esses feixes de luz, né, que se propagam em linha reta e em sentido radial, e você tem a origem exata no plano. O Sol é diferente. O Sol é uma coisa assim, meio que é um embasamento meio que
Você sabe que é, mas você não tem a certeza assim do espaço. Eu, pelo menos, eu fico sempre na dúvida. Eu sempre fico, mas o que eu consegui entender é o que eu estou tentando passar para vocês. Eu vou passar porque é melhor do que nada, é melhor do que você não ter nada, né? Então vamos lá. Na aula passada eu trabalhei com aquele cubo, né? Os paralelogramos. Trabalhei com a luz que é a contraluz e a luz tem a luz frontal e contraluz, né? Você tem a projeção da luz frontal, que seria aquela luz que está de frente para você, então a sombra cai para trás. E tem o contraluz, é quando o sol está do outro lado, só que existe uma infinidade também de pontos. Depende da altura em que o sol se encontra em relação a você, né? A posição que o sol está em relação a gente, no caso aqui. Vamos por um exemplo. Se eu tenho uma peça aqui, vou fazer um exemplo básico. Uma peça aqui parada aqui, beleza. E se eu disser que o sol de meio-dia, provavelmente a sombra dessa peça vai estar colada aqui no chão, bem pequenininha aqui, ó. Porque a projeção de sombra é no plano, beleza, isso a gente já sabe, é no plano. Mas e a direção dela? Se o sol está aqui em cima, exatamente aqui em cima, tudo aqui, na verdade, fica como se tivesse tudo iluminado, e você não vê a sombra está aqui embaixo. Seria isso, vamos supor que eu tivesse aqui, que essa peça tivesse uma extensão aqui, ó. Um pedaço de gaveta abrindo aqui, uma gavetinha, pronto. Uma gaveta que eu abri, tipo um armário com as gavetinhas. E eu abri uma gaveta. Então, essa gaveta vai estar aqui, ó. Exatamente embaixo dessa peça, né? Então, assim, é um pouco complicado porque você não tem um entendimento mais correto, assim, completo. É muito meio que avulso. Tudo bem que não é, que tem umas linhas, eu expliquei na aula passada, existe um procedimento, mas eu fico assim, eu fico na dúvida, eu sempre fico na dúvida. Mas vamos lá. Bom, pensando já nisso aqui, eu vou trabalhar eu vou imaginar... tá, vamos lá, peraí. Vamos fazer dois exercícios hoje. Dois exercícios aqui. Dois exemplos nesse exercício 2, né? 2. Estamos no exercício 2, vamos fazer dois exemplos aqui. Não que eu quisesse fossem dois, mas dois eu acho que tá bom. Primeiro é o seguinte, eu vou trabalhar um paralelogramo aqui, ok, beleza, embaixo. Está abaixo do nível do olhar. Ok. Imaginando a extensão do ponto de fuga, né, o que seria a construção do sólido pelo ponto de fuga e tudo mais, e vou fazer um acima do nível do olhar. Vamos ver o que acontece quando eu tenho uma peça flutuante aqui, né? Façam de conta que é uma peça que, sei lá, tá presa num pequeno drone. Pronto, pode ser. Ou simplesmente eu joguei a peça para cima e fotografei nesse exato momento em que ela estava flutuando. Ela está flutuando mesmo. Não precisa fazer drone, não. Eu pensei em fazer aqui a ideia do que seria as hélices do drone. Né? Mas não precisa não. Esqueça aí. Vou fazer um drone aqui. Mas não hoje. Depois a gente faz um drone. Vou fazer a elipse aqui aquelas 4 elipses, né? Mas enfim, vamos lá. A peça tá aqui em cima e tem uma peça embaixo. Eu preciso... Deixa eu só... Pronto. Eu preciso... Tá, vamos lá. Esse daqui. Eu quero imaginar uma luz. Olha como eu quero imaginar essa luz aqui. Eu quero imaginar uma sombra em que o sol está... Porque quando você coloca o sol muito de frente, mesmo que a luz a sombra esteja no contraponto, né, contra a luz, ou assim frontal, é chato de representar. Fica chato de você fazer, de calcular, de mensurar a distância. É chato, eu não gosto. Mas, enfim, a gente tem que fazer. E a outra possibilidade é se o sol estiver muito de lado. Se o sol estiver muito de lado, como é que eu trabalho essa perspectiva? Funciona com aquele ponto? Lembram que eu tenho que fazer uma linha, que essa é a linha de apoio que vai dar sustentação ao PFS, que é o ponto de fuga da sombra, e o P
FL, que seria o ponto de fuga da luz, que é de onde saem os raios, né? Sempre terá esses dois pontos no mesmo eixo. No caso aqui, como eu quero fazer, vamos lá, eu quero fazer com que a sombra esteja caindo aqui, bem aqui para o canto. Bem inclinado, bem inclinado. Então o que é que acontece? Ó, esse ponto aqui, para ele estar nessa distância, eu teria que marcar ele muito distante, muito longe desse papel. Então eu vou imaginar, eu não vou ver, eu não vou visualizar, né? Mas eu vou imaginar que esse ponto está a alguma distância, né, o suficiente para que eu não consiga visualizar no papel, mas que eu tenha uma linha eixo, porque lembre que o que importa é aquela linha eixo do início da peça, para onde é que vai toda aquela direção da peça. Então vamos lá, se eu colocar, vou inclinar o máximo que eu puder aqui, para ficar parecendo que está realmente bem inclinado, ó. Pronto, bem inclinado. E aí eu vou trabalhar todas as linhas em paralelas a essa linha daqui, a essa principal, esse eixo principal aí. Tem aquele de trás, tem um outro aqui na frente, todos em paralelo. Aqui do outro lado. Sendo que em paralelo, galera, em paralelo seria uma linha que não tenha nenhuma distorção, inclinação em relação à outra, né? Então, o bom de fazer isso aqui são com esquadros, mas se não tiver também pode fazer assim, não tem problema nenhum. Aqui não é desenho geométrico, é só a ideia, a noção do desenho. Percebam, ó. Percebam que aqui eu posso fazer uma sombra tanto para um lado quanto para o outro, mas sim e não. Por que não? Porque se eu preciso de uma inclinação da sombra caindo aqui para baixo, eu tenho que imaginar que o eixo aqui, ó, o eixo, ele está indo para esse lado daqui, ó, o oposto subindo, indo em direção ao nível do olhar. Se eu quero essa inclinação aqui, tipo assim, se eu quero a sombra caindo para lá, do lado de cá, eu teria que fazer o ponto para o outro lado. Vocês conseguem entender isso? O ponto estaria para o outro lado, e aí eu teria outra linha caindo nessa direção. Aí eu teria a sombra para cá, e poderia fazer a sombra, não sei se vocês entenderam, até eu às vezes fico confuso nisso, sabe, gente? Mas não, vamos lá, volta, vamos fazer o que estamos fazendo. Qual a proposta aqui? A sombra caindo para o lado de cá, o ponto está aqui, né, o ponto de fuga da sombra, e em algum ponto aqui, eu vou colocar aqui em cima o ponto de fuga da luz. Se eu tenho isso daqui, eu já tenho uma distorção. E por que eu trabalho assim, dessa maneira que eu imagino que seja, não como eu estudei nos livros? Nos livros ele diz que você tem um ponto de fuga da sombra, e desse ponto de fuga da sombra você tem que trazer todas as linhas, e aí você vai ter uma distorção que vai abrir o objeto, né? Vai abrir aqui a sombra. Por que eu não imagino isso? Porque eu imagino que se as luzes, os feixes de luz estão em paralelo para tudo que está aqui, tudo que está representado aqui dentro do planeta Terra, tudo que está aqui, tanto a luz, tanto os feixes de luz estão em paralelo, como a representação dela no plano. Eu não consigo imaginar que a luz ela vem em sentido paralelo e que embaixo as linhas vão distorcer. Eu só acredito que distorce quando eu consigo entender, e a gente vai chegar lá, eu vou fazer tipo aqui um poste, quando eu consigo entender que eu tenho a origem de luz aqui no plano, eu consigo ver no plano a origem de luz, e eu tenho a origem de luz aqui no plano e a origem de luz na própria luz, aqui na fonte de luz. Então com esses dois pontos aqui, eu mensuro a distância, né, a altura, e aí eu sei para onde é que eu vou levar e eu consigo ver essa distorção. Mas aqui nesse caso eu não consigo acreditar. Então eu faço assim, eu pego uma linha eixo, eu imagino que aquela linha do ponto de fuga da sombra, ela me determina a direção da sombra. E uma vez com a direção, eu trabalho linhas em paralelo, sempre em paralelo. Mesmo que não pareça, né? Porque no final, às vezes, nenhuma parece, às vezes está certo, nem a outra. Mas eu prefiro acreditar nessa ideia. E que o feixe de luz, eu quero aqui para o lado, bem para o lado, eu vou imaginar que ele está vindo daqui para cá, né? Da direita para a esquerda. Então eu vou determinar ele... Desci aqui um pouquinho para acertar, pré-shape. Vou determinar ele nessa inclinação. Quero essa inclinação aqui. Tá ótimo. Então, qualquer linha que eu fizer agora terá que ter essa inclinação. Então vamos lá. Se eu tenho aqui
esse daqui com esse, que seria o... Deixa eu tentar fazer a peça mais bonitinha. Também essas peças minhas estão... Não adiantou desenhar tanto, né? Eu brinco, mas é verdade. Era pra fazer pelo menos esse desenho um pouco mais bonitinho. Tanto que a gente desenhou forma cúbica, formas arredondadas, formas cônicas, formas piramidais, esféricas. Bom, eu tenho aqui a aresta A, uma aresta B, uma aresta C e a de lá de trás a aresta D. Então esse A aqui, ó, esse aqui, com esse A aqui, que seria linha, duas linhas, eu vou achar um A, três linhas, não é isso? Aqui, ó. Aqui seria o A, três linhas. Primeiro ponto. O B. Aqui o B, linha, aqui embaixo esse ponto. O B, duas linhas. Então eu ligo a origem de sombra para determinar a direção e a luz, o feixe de luz para determinar a profundidade, o quanto é que vai andar. Eu tenho isso aqui. Um segundo ponto. Ponto B, três linhas. Ligo esses dois pontos. Se eu ligar isso aqui, eu já tenho a representação deste retângulo aqui embaixo. Quero representar agora o D lá atrás. Ó. E o C só que o C está por dentro. Mesmo assim eu vou fazer só para a gente entender o que acontece. Ó. Sempre linhas em paralelo. Ó. Luz do sol, luz natural. Sempre linhas em paralelo. Aqui o C está aqui dentro. E o D aqui atrás. Ó. Também linha em paralelo. Sempre linhas em paralelo. Pronto. O D seria esse daqui. Eu tenho D3. E aqui eu tenho C3. Pronto. Se eu ligar todos aqui, ó, liga esse com esse, todos esses pontos aqui. Isso aqui seria a representação desse quadrado aqui, ó. Se eu ligar aqui atrás, esse com esse aqui. Eu já sei que a sombra vem até aqui atrás. Eu não vejo, mas toda essa minha sombra aqui, toda essa projeção, ela vem até aqui atrás, ó. Vem até aqui. E aqui vai ficar uma área mais escura. Então, quando eu ligo aqui, né, todos esses pontos aqui, eu tenho uma projeção da sombra. Então, essa seria a ideia para essa projeção, né? Que você vê que está mais inclinado. O que é que eu fiz? Eu desci mais esse ponto. Na verdade, não é que eu desci o ponto, eu projetei ele mais para fora para que eu conseguisse ver aqui dentro a luz como se estivesse em lateral. É quase que lateral, né? É uma luz bem lateral. Uma outra problemática que tem também com a projeção de sombra de luz, projeção de sombra com a luz, é fazer a peça flutuando. Aqui seria essa peça aqui flutuando, né? Eu tava falando até que não vou desenhar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu tirei achando que não dava, mas deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Que é o seguinte, ó, a peça tá flutuando, né? A peça tá aqui flutuando, bonitinha, beleza, uma forma cúbica. Aqui, não sei porquê, mas estava flutuando. Pode ser um momento em que eu joguei para cima, ela parou, ou ela pode estar presa a algum barbante, alguma coisa num ponto mais alto, não tem problema. Tá, o primeiro passo é, eu tenho que entender aonde ela se encontra aqui no plano. Esse é o primeiro passo. Onde é que essa peça se encontraria aqui no plano, né? Onde é que eu colocaria ela aqui no plano? Deixa eu ver, vamos imaginar que ela aqui no plano, se eu imaginar aqui o eixo, ligar os dois vértices, achar um eixo aqui, ó. Essa linha aqui, ela vai me representar exatamente onde colocar essa figura aqui no plano. Eu fiz a linha até embaixo, por quê? Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Quanto mais próximo do nível do olhar eu determinar que essa peça está, mais distante de mim ela fica. Consegue entender? Se eu disser que ela está tocando neste ponto aqui, e apagar toda essa extensão aqui e representar esse quadrado aqui, eu estou dizendo que ela está bem mais distante até do que essa peça aqui. À medida que eu for descendo e for trazendo mais para distante do nível do olhar, eu estou dizendo que ela está mais próxima de mim. Né? Se eu dissesse que ela estaria aqui, ó, que a representação dela aqui no plano estaria aqui,
Eu estou dizendo com isso que ela está muito mais próxima de mim do que essa figura daqui. Então eu vou determinar um ponto. Vamos lá, vou colocar aqui. Ó. Não tão distante, também nem tão perto. Aqui eu acho que é um lugar legal. Nesse ponto aqui. Então eu vou apagar o que eu não quero aqui. Ó. Tira isso daqui. Não preciso dessa linha para não me confundir. E eu preciso representar, para que eu consiga fazer a sombra dessa figura aqui, eu preciso imaginar como ela estaria, essa base dela, essa representação dela, aqui no plano. Essa é um dos... É tipo assim, é como se eu fizesse... Deixa eu explicar. É como se eu fizesse a vista superior, né? Eu estivesse olhando de cima e representasse aqui no chão, a vista superior. Será que ficou claro isso aí? Nesse caso aqui, como é um cubo, é fácil. O que eu faço aqui? Porque de todo é essa estrutura, né? Uma forma quadrada, com quatro faces quadradas e outra forma quadrada em cima, tudo na mesma direção. Se eu imaginar isso aqui embaixo, o que acontece? Eu tenho esse X, né? Aqui, que eu achei o centro, e eu tenho essas arestas aqui, todas essas arestas. Então, o que eu faço? Eu vou projetar essas arestas aqui embaixo. Eu estou projetando a imagem deste cubo aqui no plano, ó. Eu vou fazer todas as linhas aqui passando direto aqui, sem uma medida exata. Estou só passando as linhas aqui. Só descendo aqui. Assim. Por quê? Porque eu vou imaginar a angulação que se encontra e vou representar. Exemplo, esse ponto é o mais próximo de mim. Então, nesta linha daqui, esse ponto ele vai estar o mais próximo. O quanto é que eu quero ele aberto ou fechado, eu vou decidir. O quanto eu quero ele aberto ou fechado, eu que decido, para dar o entendimento de que ele está plano, que ele está alinhado ao nível do olhar aqui. Então o que eu faço? Eu vou imaginar que este ponto aqui é o suficiente. É uma abertura maior do que essa quando eu represento aqui. Porque quando eu ligar esse ao centro e prolongar, eu já vou estar trazendo esse ponto aqui de trás. Estão conseguindo entender? Eu projetei isso aqui embaixo. A partir desse ponto que eu determinei que aqui era a altura em que se encontra a figura em relação à minha visão. E esse lado daqui é simples, é só eu trazer também essa distância. Esse está mais distante, né? Esse aqui está mais distante. E esse está mais distante ainda, então esse está no meio termo. Aqui está no meio termo, então eu acredito que aqui seja o suficiente. Se for aqui, ligo esse ponto ao centro e prolongo. Já vou achar o outro lado. Olha aí, eu já tenho a representação deste cubo aqui no plano. Conseguem visualizar? Olha aí, ó. Essa seria a representação dele aqui embaixo. Perceba que ele está meio tortinho, porque aqui de cima também está meio tortinho. Ó. Não ficou tão bonitinho a minha representação aqui. Ou seja, eu usei o conhecimento, eu aprendi o conhecimento e não utilizei. Não pensei, fui desenhar rápido, sem pensar. Aí deu nisso. Mas vocês conseguem visualizar? Conseguem entender isso aqui? Então vamos lá. E agora eu tenho que fazer esse mesmo esquema aqui, ó. O mesmo, eu quero que seja essa peça nesse mesmo ambiente aqui, com esse mesmo ponto de fuga, da sombra e o mesmo ponto de fuga da luz lá em cima. Então o que eu faço? Eu vou imaginar que essa peça daqui está, aí eu vou ter que empurrar mais para trás, mais ainda, porque eu tenho que trabalhar uma paralela a essa daqui, ó. Paralela passando a essa aqui no meio seria mais ou menos isso aqui. Uma paralela. Pronto, você vê que eu estou tentando deixar em paralelo nessas linhas a essa daqui. Então, vou trabalhar várias linhas em paralelo. Aqui, ó. Várias linhas em paralelo, tocando em todos esses pontos onde a peça toca no plano. Aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu vou olhar assim por cima, que eu acho que fica melhor para visualizar. Aqui. E essa outra aqui, fundo. A última. Pronto. Olha aí. Então eu tenho todas essas linhas auxiliares para trabalhar o mesmo feixe de luz. Eu vou trabalhar o mesmo feixe de luz, ó. Aqui, ó, mesmo feixe de luz. Essa linha, ela vai juntar com qual? Com essa daqui, ó. Então eu venho,
Um ponto seria esse daqui, ó. Aqui atrás dessa peça. Eu não estou vendo, mas tá aí. O ponto seria esse. Qual o outro ponto? Esse daqui com esse daqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Paralela. Sempre em paralelo. Aqui atrás. Também não vejo, mas seria isso daqui, ó. Olha aí. Vou até marcar pra gente não esquecer. A, B, C e D. A, esse tem que ser a linha aqui. Esse daqui. E o A, duas linhas aqui em cima, né? 1, 2, eu vou achar o 3. Aqui tá o 3. Pronto. A, 3 linhas. Cuidado que não tem nada a ver com esse desenho daqui, né? Que é outro. Mas estamos no mesmo plano. É como se estivéssemos no mesmo plano. São duas peças, né, ajustadas a um mesmo local, com o mesmo tipo de luz natural, luz do sol. Esse aqui também seria o B, 3 linhas. Aqui, ó, B uma linha, o B duas linhas, né? Esse aqui é a projeção, né? Que é o A uma linha. Tudo aqui é uma linha, tudo é a projeção, né? E aí o B já tá aqui. O C é esse daqui, ó. Essa segunda linha aqui de baixo. Então eu vou trabalhar uma paralela a essa linha do feixe de luz do Sol. E nessa segunda linha eu vou encontrar o C, 3 linhas. E o último, que seria essa última primeira linha lá de cima, ó, que é o D. Tem o D uma linha, D duas linhas, preciso achar o D 3 linhas. A mesma coisa. Linha em paralelo, porque aqui é os feixes do Sol, não tem distorção. E vou nessa última. Pronto, então este quadrado aqui, ó, este quadrado aqui representado, seria o equivalente à representação dessa peça aqui no plano. Conseguem entender isso? Eu estou trazendo a distorção, se bem que é porque está todo alinhado, né? Ele está todo alinhado, então a representação tá fácil assim, mas se tiver uma inclinação, já muda. Se ele tiver uma inclinação, a projeção dele já é outra. Eu não gostei muito dessa linha aqui embaixo, porque ele ficou, ele deveria estar um pouquinho mais para dentro aqui em cima e aqui um pouquinho mais para fora. Deve ser algum erro meu aí de traço. Mas isso aqui deveria ser, ó, mesmo que eu não veja, isso aqui deveria ser a projeção de sombra dessa peça flutuando neste mesmo plano. Ficou claro isso aí, galera? Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar assim, nesse exercício 2, a gente trabalhou a projeção de uma peça flutuando, né, de uma forma cúbica, flutuando e um paralelogramo aqui no chão encostado. Próximo exercício eu vou trabalhar com luz artificial. Eu acho mais fácil o entendimento. Aqui eu sempre fico meio perdido, mas eu consigo fazer alguma coisa, né? Não fica no zero, eu consigo fazer alguma coisa, mas eu sempre fico meio perdido. Agradeço mais uma vez aí a atenção de todos, cheiro no coração. Quem gostou, curte, comenta e compartilha aí, ajuda muito o canal. E até o próximo exercício. Tchau, tchau.